gravar esse vídeo para compartilhar um pouco com vocês da minha experiência sobre mexer o corpo e autoconsciência. Antes de tudo, eu vou pedir para vocês só ignorarem os aviões que estiverem passando e os barulhos, porque aqui passa mesmo. Então ignorem, eu vou tentar fazer o mesmo. E, bom, então eu queria começar falando, né, um pouquinho da minha experiência, como que eu cheguei no yoga, né, e como isso mudou a minha vida. E eu já faço yoga há 1 ano, eu já fazia terapia antes, fui nessa jornada de autoconhecimento e tudo mais. E até que chegou um momento em que eu percebi que eu tava sedentária, enfim, eu até falava disso em terapia. E tinha toda uma questão de transtorno alimentar também, e trabalhar essa questão do emagrecimento, enfim. E aí a gente tava falando sobre exercício físico e eu não conseguia gostar de academia, eu sempre me inscrevia, fazia 1 mês, parava. Enfim, eu não gosto do ambiente, eu não gosto de ficar correndo na esteira sem o menor propósito. Então, como eu já tava nessa questão mais de acupuntura, terapias naturais e tudo mais, eu fui buscar o yoga. E aí eu comecei e me apaixonei, e no início eu fazia, eu vou tentar contar bem resumido, né, pra não também ficar com um vídeo de 15 minutos falando só sobre a minha experiência. Mas enfim, eu comecei fazendo 4 vezes por semana, e era muitas vezes. Eu comecei a notar uma transformação incrível no meu corpo, muscular e de postura e tudo, e no mental e emocional também, de aprender a respirar, de aprender a me centrar, de me acalmar e toda a questão da meditação. E até que meu corpo estabilizou, e aí eu resolvi fazer o yoga e o transport. Mas também não gostava muito do transport, só que fazia, pra fazer um aeróbio junto. A modalidade de yoga que eu faço é tanto o Ashtanga quanto o Hatha. Faço os dois. E aí, enfim, eu comecei a achar um tempo pra ir pro parque. Comecei a ir no parque e às vezes eu começava a andar de bicicleta. Então foi isso, eu comecei a me movimentar muito mais. E aí veio a questão da autoconsciência, né, que você começa a perceber as coisas quando você começa a movimentar o seu corpo. Então eu tive algumas, como a gente estava no Senda nesse final de semana e a gente fez meditações ativas de Osho e tudo mais, eu comecei a perceber isso e queria muito compartilhar com vocês. O Osho, ele criou essas meditações ativas pensando que o ser humano é muito mental, a gente vive muito na nossa cabeça. Então ele faz as meditações de movimentar bastante o corpo pra gente sair do mental e vir pro presente, pra presença do nosso corpo. E aí eu comecei a perceber isso, né, que muitas coisas da minha vida pessoal tem muita relação com o que eu faço no yoga. E se você faz algum outro tipo de exercício físico, tenta perceber também, faz algumas relações, se na sua corrida, ou na dança, ou nas artes marciais, qual que é a relação que tá a sua vida pessoal com o exercício físico. No yoga eu comecei a perceber em uma época que eu tava tendo que sair da minha zona de conforto na minha vida pessoal. Era uma fase que eu tava bem relutante, eu não queria fazer o que eu precisava fazer. Na verdade eu queria fazer, mas tava muito difícil. E enfim, e aí eu comecei a perceber que no yoga eu comecei a sentir preguiça de ir. Eu tava com preguiça, eu tava me irritando, eu não tava mais querendo ir, eu tava meio que me forçando a ir. Tentava me motivar, mas eu saía arrastada de casa, eu chegava lá arrastada, a professora, coitada, ela é ótima, mas ela começou a falar, o que tá acontecendo, né? Porque eu sempre cheguei tão, gosto muito, muito feliz lá, e aí eu comecei a, sabe, não querer mais ir. Aí algumas vezes eu faltava, o yoga deixou de ser um pouco a minha prioridade, porque sempre foi prioridade, qualquer coisa que marcavam era pra depois da aula ou em dias que eu não tinha aula. E aí eu comecei a marcar as coisas em dias de aula e no horário da aula e acabava dando migué e não ia. E aí eu comecei a perceber isso. E eu comecei a perceber que na aula eu ficava muito irritada. E aí você imagina, né, uma pessoa fazendo yoga e jogando praga na professora e querendo me matar na aula, porque não consigo fazer o asana. E o asana, eu não sou mestre, não sou professora nem nada, mas de todas as coisas que eu converso e que eu já li, o asana, que é a postura, né, do yoga que a gente vê,
é só a pontinha do iceberg do yoga. Na verdade, o yoga é um estilo de vida. Tem alimentação envolvida, tem como você se relaciona com as pessoas, como você se relaciona com o meio ambiente, a respiração, a meditação, a alimentação, né? Eu acho que eu já falei. E é isso, é um conjunto de coisas, não é só o asana. É a presença, é o jeito de respirar. O mais importante é o como você respira na postura. E é onde está sua cabeça quando você está na postura, né? Então, se eu tô me comparando com a outra que consegue pegar a mãozinha aqui nas costas, enfim, dar um nó, virar um pretzel, e eu não consigo, e eu fico brava, ou não consigo levantar minha perna e ficar assim com respirações, enfim, comecei a me irritar. Até que um dia eu parei, que já fazia acho que 1 mês e meio que eu tava nessa situação, e comecei a refletir. Eu falei, gente, por que tá me irritando fazer yoga? Isso é uma coisa que eu gosto tanto. E aí eu percebi que era porque chegou numa fase que a minha professora estava tentando me tirar da minha zona de conforto. Eu já estava conseguindo fazer um monte de postura, já estava indo super bem, só que ainda faltava um monte de coisa. E ela começou a me passar um monte de posturas novas. E aí era isso que estava me irritando. Eu ter que sair da minha zona de conforto no yoga também, não só na minha vida pessoal. E é aí que as coisas se interligam completamente. Porque tanto a vida pessoal influencia no yoga, então se eu tô com algum problema, a semana foi meio pesada, alguma coisa aconteceu, a postura que eu tô acostumada a fazer desequilibra, a respiração é mais rápida, é só alta, eu começo a perceber as diferenças, eu caio mais e tá esquisito, como o yoga influencia na vida pessoal. Então eu comecei a perceber isso no yoga e comecei a, né, então tá bom, então vamos lá, tem que sair da zona de conforto, então vamos. E aí fui, tenta de novo, e a professora me incentivando sempre. A turma é bem pequena, tem umas 3, 4 pessoas no máximo na sala, então ela dá bastante atenção pra cada um. Então ela ficava, vai, tenta de novo, faz de novo, respira mais devagar. E aí me toca pra me rejeitar e tudo mais. E aí quando eu comecei a conseguir sair da zona de conforto no yoga, fazer as coisas novas com outra performance, na minha vida pessoal começou a fluir também. Então você vê o poder que tem quando você começa a tomar consciência das coisas, como que tudo se interliga, como tá tudo harmonizando, né? Então você harmoniza de um lado, harmoniza do outro também. Quando desequilibra de um lado, desequilibra do outro também. Então essa questão do emagrecimento e tudo mais começou a facilitar, porque aí eu sempre chegava num determinado formato do corpo e voltava pra trás. Chegava numa determinada zona de conforto e voltava pra trás. Quando eu tomei consciência disso, tanto na terapia quanto no yoga, tudo mudou. Então eu cheguei num determinado ponto e segui em frente. E consegui. E aí comecei a procurar nutricionista, acupunturista, voltei a fazer acupuntura, então tudo se encaixou. E era isso, eu queria que vocês compartilhar com vocês essa coisa da autopercepção, que vocês levem para suas vidas e pensem, né, o que isso tem a ver, o que é essa dificuldade e essa irritação que eu tô tendo na minha vida do esporte, o que tem a ver com a minha vida pessoal. Então era basicamente isso. Eu queria falar muita coisa mais, mas o vídeo vai ficar gigante. Então, por enquanto é só. E até a próxima. Tchau, tchau.